Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando mais um programa TV Corrida. Um programa especial para um público especial e hoje eu tenho uma convidada especialíssima, já alardeada longamente na internet para que todos estivessem aqui para assistir. Bia Figueiredo, tudo bom, Bia? Tudo bom, Zé? Joia? Prazer estar com você aqui finalmente. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Acho que agradeço também a todos que estão aqui em casa, já mandando as suas perguntas no chat para você. Porque a sua presença é muito importante, porque você traz o lado de dentro da uma das principais categorias do mundo, né? Você está dentro do carro, você sabe o que acontece, também sabe dos bastidores, tem uma experiência desde 2010 na categoria, então é bastante coisa útil e que todo mundo vai trazer para a gente as perguntas e eu vou transferir para você. Mas antes de mandar as perguntas das pessoas que já estejam mandando, né? Por favor, já mandem as suas perguntas aqui no nosso chat interativo. E você que está assistindo a reexibição já não pode mais mandar, paciência. Enfim, agora começou a transmitir o vídeo, todo mundo, vídeo e áudio ok, Davi Palmieri, muita gente, Carol, Danilo, Nelson e bastante gente mesmo. Então, todos bem-vindos, mandem as suas perguntinhas. Primeira pergunta que eu sempre faço a um piloto que vem aqui da onde veio o seu interesse pelo automobilismo? Para correr, eu digo. Veio, acho que de mim mesmo, né? Meus pais são médicos. Meu pai é psiquiatra, minha mãe é dentista, então não tem nada a ver. O negócio de pequena, de acompanhar as corridas na TV, de gostar de carro, de colocar a Barbie no carrinho, se divertir, enfim, uma coisa meio sem explicação, né? Porque não tem um histórico na família. E eu tive sorte também de ter um pai que me levou na pista, apoiou quando eu quis, né? O Brasil ainda é um país machista, né? Então tive sorte de ter um pai e uma mãe que apoiassem me colocar nesse esporte para eu começar. Entendi. Você abordou um termo interessante. Nós vivemos num país machista, numa sociedade como um todo machista. O fato de você correr competir num território que é conhecido por ser masculino, como foi a recebida das pessoas? Tirando a curiosidade inicial, olha que legal, mas na hora que você estava dividindo e passando muitos filhos deles, como que era a reação? Eles davam o devido mérito ao seu talento ou eles, ou relativizavam porque você era mulher? Eu acho que no começo, a maioria das vezes acham não é positivo, assim, né? Já vi coisas até horríveis com meninos que perdiam pra mim, até os pais brigando, né? Como assim você perdeu pra uma menina? Ridículo. Mecânicos. Então, muitas vezes o menino nem ligaria, mas a parte de fora ali, até as pessoas que apoiavam ele, desaprovavam, ridicularizavam. Criavam um estigma, né? Exatamente. E criavam uma situação muito difícil pra mim dentro da pista, porque obviamente na próxima corrida ele não ia deixar isso acontecer ou iria apelar de alguma forma, como várias vezes aconteceram, para que eu não vencesse, ou enfim. Então, isso foi bem complicado. Depois de um tempo, depois de resultados e eu criar um certo respeito já no kart, as coisas melhoraram um pouco, né? Assim, para ter alguns pilotos até falarem, para a Bia tudo bem, entendeu? Mas mesmo assim, se você vai andar de kart, tem alguma mulher que ganha de você, talvez seus amigos provavelmente vão falar, então ainda tem essa historinha, esse estigma que a mulher não sabe guiar, enfim. Então isso complicou muito para mim durante a carreira toda, né? E eu acho que melhorou muito, mas ainda tem. Entendi. E falando sobre esse aspecto feminino do automobilismo, por exemplo, a gente vê a Danica Patrick nos Estados Unidos com sucesso, na Indy, depois foi para a NASCAR. Isso foi um diferencial, inclusive, para facilitar patrocínio para ela, porque ela era mulher, era um diferencial positivo. Até porque ela fez na pista por merecer, não é só porque ela era mulher. Senão colocava Gisele Bündchen e pronto, olha, uma mulher correndo, não é essa? Exato. Ela fez por onde? No Brasil, você acha que esse seu diferencial ajuda, atrapalha ou é indiferente na hora de buscar patrocínio? Eu acho que hoje ajuda. Hoje, até por ter chego lá, me mantenho de alguma forma lá, não do jeito que eu quero, mas a gente está buscando isso para 2014. Isso ajuda, as pessoas já reconhecem e por ser única, né? Tem a Débora correndo, enfim, mas
internacionalmente, por ser a única, as pessoas marcam mais, né? E quando você fala o nome Bia em corridas, as pessoas já reconhecem. Então, hoje ajuda. Acho que no começo foi muito difícil porque não se acreditava, né? Não, como assim? Tinha gente que perguntava se mulher podia correr. Se mulher podia correr ou se podia chegar na Fórmula 1, se autorizaria um negócio desse. Nossa. Então, você vê como as pessoas têm isso na cabeça e então foi mesmo quebrando barreiras que as coisas foram acontecendo. Interessante, muito interessante. Vamos ver aqui se já tem perguntas. Vê as perguntas boas aí. O pessoal que vier com gracinha. Outra coisa, não sei o Zé já falou que tem umas perguntas. Áudio, não sei se é a televisão que está alta, porque a gente tem um retorno aqui, viu? Você que está em casa. A gente está vendo um retorninho, não sei se tem. É um mini eco. Tem. Só para ver se é desse aparelho ou se é alguma coisa do sistema. Gente, a gente faz TV ao vivo, a gente fala mesmo, a gente brinca, a gente conversa, tudo que tem que falar. Agora sumiu, era ele. Tá vendo? Muito obrigado à nossa produção. Vamos aplaudir silenciosamente, senão o microfone estoura. Muito obrigado. Muito bem. Vejamos se já há perguntas. Muito bem. Ó, Zé, deletando um monte de pergunta aí que eu já vi, hein? Olha só. Cadê? Aqui, Raquel Azevedo. Fiquei sabendo que a Bia hoje assistiu uma palestra dela sobre motivação e depois disso sempre penso com determinação, posso chegar lá. Você tem um lado palestrante motivacional? Então, conte sobre isso? Não, eu já fiz algumas palestras para patrocinadores meus, para algumas empresas, né? Muito mais assim, carreira, e depende muito do que a empresa quer, né? Você quer que fale da minha carreira como mulher vencendo num ambiente tão masculino, ou teamwork, como trabalhar em conjunto com homens. Então, isso dá para montar com a minha experiência. Uma palestra, né? tailor-made. Isso. Então, já tem palestras prontas, enfim, e acontece. É sempre um prazer contar um pouco da minha história, né? E dar alguns exemplos, até às vezes linkando o mundo corporativo hoje, né? Porque, querendo ou não, a Bia também é uma empresa, então muitas coisas acontecem. É uma empresa que dá lucro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai melhorar bastante, mas estamos buscando. Falando nessa questão de empresas e tal, você estreou agora no GP de Iowa um patrocinador novo, esse da Bardal, que você está usando o boné. Conta como é que foi a chegada da Bardal no seu pool de apoiadores. Como é que se deu, se existem perspectivas de prolongamento dessa parceria, que deu uma exposição bem interessante, exatamente por ser um diferencial. Saiu em bastante sites, saiu em revistas, jornais, exatamente essa novidade, né? Mas assim, a Bardal não é um patrocinador novo, né? É um patrocinador muito antigo, os mais antigos que eu tenho. Eles me patrocinaram na Fórmula Renault, acho que praticamente todas as categorias que eu estive, a Bardal teve comigo. Que nos últimos anos... no último ano a gente não estava junto, né? E aí deu essa oportunidade de Iowa, estava um carro aberto e o Roberto Galvão, que é um grande amigo, um grande apoiador da minha carreira, acabou se interessando e a gente conseguiu colocar um Bardal bem grande lá. Mas assim, é sempre um relacionamento muito antigo, né? De um ótimo relacionamento que eu tive. Mesmo a gente não teve no começo do ano, no ano passado, mas a gente sempre continua tendo contato aí. Foi muito legal ter essa oportunidade de ter o Bardal, né? No começo do ano inteiro foi Ipiranga. Ipiranga é um excelente parceiro, continua sendo, porque a gente continua as conversas para mais oportunidades, né? A gente está em constante conversa com novas oportunidades para a Indy, até para 2014 também. E acabou surgindo essa etapa de Iowa, que casou com a Bardal e fico super feliz, enfim, continuar trabalhando para novas outras. Maravilha. E falando sobre patrocinadores e tal, como é que você vê a chance de conseguir fechar o orçamento para mais etapas ainda desse ano? Você já tem algo engatilhado ou vocês ainda não têm certeza do que vai vir pela frente? Não, tem oportunidade, né? A equipe tem revezado aí pilotos, né? O Dale Coyne, o Dale, o próprio dono da equipe, sabe que se surgir alguma oportunidade que não tem um piloto, ele pode contar comigo, como ele fez em Milwaukee, Iowa. Então, as possibilidades podem aparecer, né? E eu vou estar trabalhando aqui para que elas aconteçam mais rapidamente e também trabalhando para o ano que vem, já 2014, para uma temporada completa. Maravilha. E você sente, por exemplo, ano passado você fez 2 etapas. Esse ano você já fez 5, não é isso? Isso. 5 etapas. 7 etapas. 7? É porque tinha rodadas duplas. É verdade.
Tem algumas coisas com rodada dupla. Essa questão de você não correr a temporada inteira, certamente não te ajuda no entendimento da intimidade com o carro, né? Porque quanto mais quilometragem você tem com o carro, mais você sabe as minúcias de ajuste, de pista, tal. Você sente que essa desvantagem acaba sendo um handicap quando você, por exemplo, volta depois de 2 etapas sem correr ou uma etapa sem correr e você está sempre correndo atrás do prejuízo, você chega em igualdade com as outras equipes? Eu acho que assim, 1 ou 2 etapas não faz tanta diferença, mas assim, igual ano passado, né? Então esse ano 8 meses faz. Então é um carro muito rápido, né? São muitos detalhes. Você chega, dá para você conversar com o seu engenheiro, esquece o nome da peça ou do acerto, porque você não está constantemente pensando naquilo. Então é um desafio, né? E a gente tem batalhado muito para que essas temporadas todas aconteçam, porque aí você já tem um momento, você ganha desenvolvimento, tem mais chances, né, de em 1 ou 2 corridas ali andar um pouco melhor. A Índia é extremamente competitiva hoje, né? Então pode dizer com certeza que a gente é competitivo, tá sempre ali no bolo, muitos dos caras que ganharam já estavam atrás, a gente precisa desencantar e chegar naquele top 5, aquela parte mais difícil ali do bolo, né, que é extremamente competitiva, para meio que desencantar. Então, precisa realmente de um trabalho longo, né, fazer uma pré-temporada, treinar, né, porque... Por exemplo, agora está tendo treino em Pocono, não é? Está tendo treino em Pocono, isso. Alguns foram para Pocono, outros foram para Mid-Ohio, e eu acho que também teve a possibilidade de alguns irem para Sonoma também. Então... E você chegou a cogitar participar desses, ou essa questão do budget ainda não permitir esse tipo de conversa? Então, ou a Dale Coyne mesmo em si que não está participando? Não, eu entendo que para as próximas provas eles já têm pilotos definidos, né? Então seria talvez alguma oportunidade mais para o final do ano que possa acontecer. Então vou estar em contato com eles, trabalhando as minhas coisas aqui, em novas oportunidades também. Então vai ser mais ou menos isso. É interessante você notar, ano passado você correu 2 etapas, esse ano você já correu 7. O que mudou na gerência da sua carreira em relação ao ano passado? Porque teoricamente o seu empresário é o mesmo, a sua ideia de correr o máximo possível é a mesma, só que algo a mais encaixou esse ano, certo? O que você vê, o que diferenciou do ano passado para esse ano ter mais sucesso na sua continuidade da temporada? Então, Zé, na verdade, assim, houve uma mudança no começo do ano, né? O André, que esteve comigo desde sempre, a gente acabou de não estar mais junto. Ah, tá. Né? Então o seu site me pregou uma peça. Na verdade, assim, o site ainda nem foi atualizado. Então não tem, acho que nem tem pressa, eu tenho um carinho extremo por ele. Só que as nossas vidas, né? Ele tem as obrigações dele. Chegou o momento de virar a página e eu comecei a seguir sozinho. O André me ajudou muito para fechar essa temporada desse ano, né? Pelo menos as 5 primeiras etapas. E aí eu acabei conseguindo de alguma forma conseguir mais 2 aí com a Dale Coyne. Então tem sido uma experiência diferente. Não é fácil, né? Ainda mais começar sozinha, mas... Você está sozinha, digamos assim, essa parte inicial? Eu estou começando, na verdade, eu já de alguma forma, até pela própria filosofia do André, né? Ele me expunha muito, que foi muito legal, porque eu não sofri tanto essa transferência. Ele tinha sempre, por toda a experiência dele de carreira, como ele fez, com parceiros, patrocinadores, ele me passou muito e foi essencial. E eu já vinha há muitos anos já buscando eu mesmo, né? Sempre com o apoio dele, ele sempre abrindo portas. Então não foi assim uma transferência tão difícil, né? E obviamente dá mais trabalho, porque quando eu tô lá, mas eu tô recomeçando, né? Tem novas pessoas que estão ajudando, novas oportunidades aparecendo, mas eu acabei hoje, vamos dizer assim, que eu lidero a minha carreira, né? Hoje eu decido por mim, e acho que com 28 anos já tenho uma experiência boa, e 20 anos de carreira, né? Eu completo esse ano. Que a gente pensa que você é jovem, daí a gente lembra que você está correndo há 20 anos, é pouca coisa mesmo. Pois é, então hoje eu já me sinto mais confortável para tomar algumas decisões e liderar aí na minha carreira. Na sua bandeira. Muito bem, vejamos aqui as perguntas. Pergunta da Carol Rê.
Ela pergunta o que você acha da pilota Maria de Villota e por que no mundo da Fórmula 1 as mulheres ainda são discriminadas. Inclusive teve uma declaração, eu acho que foi do Stirling Moss, coisa de um mês atrás, ou nem isso, dizendo que as mulheres, pelo menos para a Fórmula 1, não teriam a força necessária. Mas isso cai bastante por terra, porque na Fórmula Indy, que não tem direção hidráulica, vocês estão em competição por igual. Na Fórmula 1, ok, tem a força G, tudo, mas isso é igual para todos. Mas a força bruta mesmo não é tão necessária, né? E como é que você vê, por exemplo, a Fórmula 1 ser mais impermeável à ascensão feminina? Por que você acredita isso? Olha, José, eu acho que é uma questão cultural ainda, né? Na Europa, os europeus são talvez mais preconceituosos que ainda os brasileiros, né? E eu estive lá, em 2007 eu passei vários meses na Inglaterra testando, conhecendo pistas e eu percebi, senti isso, né? Era bem difícil alguém entender o potencial de uma mulher para uma Fórmula 1, né? E não tem ninguém que tenha feito com uma menina como fizeram com o Hamilton, né? De pegar no kart, preparar essa menina para a Fórmula 1. A Fórmula 1 é fácil. É extremamente competitiva, né? Ambiente os de pilotos, cobras, né? de cobranças e muito ego, muita politicagem. E tem que andar muito, porque todos lá hoje andam bem, tem patrocinadores, tem investidores e é uma briga daquelas para estar lá dentro, né? Verdade. Então, precisa de uma preparação. Eu acho que tem meninas muito competentes aí, mas que não foram preparadas para isso. Eu conheço muito pouco da carreira da Maria de Villota, né? Acabei conhecendo muito mais depois do acidente, que foi uma grande pena, né? E um azar. Pois é. Talvez incompetência da equipe de deixar o caminhão naquela posição. Pois é. Mas que coisa, né? Não se sabe, E não deu nada ainda, né? Eu não sei exatamente as causas do acidente, muita gente cogitou que era ela, ou que foi um problema eletrônico, enfim. O fato é que aconteceu e ela perdeu uma vista, uma coisa horrorosa, né? Então, mas enfim, sei que ela está se recuperando, né? Tem mostrado aí as caras, tem novas oportunidades aparecendo para ela, que é muito bacana. É verdade. É uma pena que a Fórmula 1 ainda não tenha se atentado. Eles chegaram até há um tempo atrás, o Bernie, pelo menos ele soltou isso para... Mas o Bernie é rei de soltar factóides na mídia para dar evidência para a categoria dele. Ele chegou a pensar na Danica Patrick, diz... Mas aí que tá, não sei se ele realmente pensou ou se ele falou isso só para dar uma manchete também, né? Porque ele é mestre nisso. Não, eu acho que ele já soltou algumas vezes que ele quer uma mulher na Fórmula 1, mas mais uma vez, ele quer, mas ele não prepara, né? Precisa de um investimento, eu acho que seria algo sensacional. Você vê alguma mulher hoje que esteja começando aqui com esse potencial, dentro e fora, ou fora do Brasil? Eu vi algumas meninas que andam de kart muito bem, né? Lá fora, eu ouvi esses dias uma menina, acho que na Fórmula Renault, que estava andando bem, mas muito altos e baixos. Eu acho que tem possibilidades. O problema é que se você comparar a quantidade de homens, você vê um grid de 30 e às vezes tem uma. As chances dessa menina chegar bem são compatíveis, né? Enfim, infelizmente as mulheres não têm tanto interesse para automobilismo quanto os homens, né? Até porque foram educadas a não ter, né? Exatamente, muitas vezes até elas aprenderam que não. Bloqueadas. Não, isso não é para você, então esquece. Então, eu acho que é importante, exemplos como a Danica foi, a Sarah Fisher nos Estados Unidos, e hoje lá tem muitas meninas correndo, né? Crescendo e tentando chegar na Indy, NASCAR, etc. Isso precisa acontecer na Fórmula 1 também. Maravilha. Vejamos as perguntas aqui. Bias, quais corridas você vai participar e se existe algo para 2014 mais fixo? Desse ano ainda não tem nada definido, 2014 também. Esse ano eu fiz as 7 provas da Indy. Sim. Tem possibilidade de fazer mais provas na Indy ou até em outra categoria, está estudando. Nacional ou internacional? Internacional. Assim, muita gente pergunta da Stock, né? A Stock Car do Brasil sempre falo. Eu inclusive ouvi a informação, boato, rumor, que se você quisesse, você teria um carro seu aqui te esperando, bairro Ipiranga. Mas isso é muito diz-que-diz, mas dizem que, tipo, olha, ela só não corre na Stock porque não quer, porque a Ipiranga teria dado para ela o carro desse ano, a temporada inteira. Mas tem um risco também, imagino, que você
de vir para cá e não conseguir voltar para lá, né? Exato. Pode ser um passo definitivo. Ao contrário que as pessoas pensam, eu admiro muito a estoque, é uma categoria, uma das maiores categorias de turismo do mundo, né? E extremamente competitiva. Só que, na minha opinião, e não é nenhum desmerecimento, né? Eu entrando na estoque, vou ter que ficar lá até o final da minha carreira, né? E não é o momento. Mais uma vez, não é um desmerecimento. Eu me vejo na estoque um dia, é uma possibilidade. A Ipiranga, que é um dos maiores parceiros, está lá, já teve possibilidade de eu ir com ela lá, mas eu prefiro hoje focar na minha carreira internacional. Acho que ainda tem mais oportunidades, né? E, obviamente, se não surgir essas oportunidades, eu entender que é hora de ir para estocar, eu vou para estocar, numa boa, e espero ter uma chance. A Ipiranga hoje tem 2 carros, tem 2 excelentes pilotos, o Galídio e o Thiago. Então, isso precisa entender se é uma possibilidade para a Ipiranga, ter um 3º carro ou não, ou outra empresa. Então, muitas variáveis, né? Exato. Mas eu vou partir de mim, né? Acho que quando eu sentir que é o momento de eu vir para cá, correr aqui, eu vou fazer com a maior alegria do mundo. Entendi. Perguntando sobre o carro da Fórmula Indy, de 2011 para 2012 mudou completamente o carro. Isso te ajudou ou te prejudicou um pouco em relação ao que a sua competitividade geral, ou é indiferente? Não, eu acho, eu gostei mais do carro novo. A gente não tive a possibilidade de fazer uma temporada inteira com ele, mas eu acho que aerodinamicamente ele melhorou, ele é mais estável, né? Para mim é um pouco mais fácil de guiar. Só que acho que todo mundo também achou isso e está extremamente competitivo. Então, mas eu acho que foi uma evolução, é importante, né, ter essa mudança, pelo menos aí no máximo mais 5 anos mudar de carro, não como a Fórmula 1 que é todo ano, mas de alguma forma ir mudando. Tem a possibilidade de estrear os kits aerodinâmicos para o ano que vem, que ainda não está finalizado. Teoricamente devia ter estreado esse ano, mas já jogaram para o ano que vem e não está tão difícil. Exato. Assim, a categoria ainda passa por uma crise financeira, né? Os donos de equipe dizem que não tem possibilidade de fazer investimentos em kits aerodinâmicos. Eu acredito que a Dallara faria algumas opções. Aí pensa que Ganassi faria umas delas, que teriam que ser liberadas para todas as equipes, né? Então eles não teriam uma grande melhora, né? Porque tudo que eles escolherem eles vão ter que abrir para disponibilizar para as outras equipes. Mas é um gasto a mais, obviamente, que as equipes vão ter que fazer se quiserem ser competitivas, e aí é um problema, uma briga ali interna, né? Eu acho que é legal, cria mais diversidade, mais emoção, como criou quando abriram para mais motores, né? Hoje é a Honda e Chevrolet, no passado tinha Lotus também. Motor de dizem que tem a possibilidade de Fiat no futuro. Eu acho que são coisas do automobilismo, né? Que a Fiat e a Chrysler agora estão... Exato. Então, eu acho que essas possibilidades são legais, são importantes, né? Tem um investimento a mais na categoria. Tem uma nova liderança, né? Que é o Mark Miles, que é o novo presidente da categoria, que traz novas ideias, e entendo que são coisas positivas, mas que exigem um pouquinho de tempo aí. Vamos acreditar que vai melhorar bastante. Dizem que o grande calcanhar de Aquiles da Indy, sobretudo no mercado norte-americano, que é o alvo principal dela, seria marketing e, sobretudo, o sistema de cobertura, de transmissão. Porque ela não é dada a ela a devida importância que as equipes esperam. Inclusive o Franchitti falou isso no ano passado aqui em Interlagos, aqui no AMB. E ele se queixava da pouca exposição, que não transmitia todas as coisas ao vivo, era um canal menor. Você vê isso mudando, ou você acha que, infelizmente, é isso que vai ter que ser, vão ter que se virar com isso? Não, eu acho que é um dos desafios da categoria, né? Eles têm grandes patrocinadores como a Ganassi, Verizon, e não estar em TV aberta todas as corridas é um problema, né? Já há alguns anos, quando eu entrei na Indy, acho que até 2007, 2008, a categoria era televisionada pela ESPN e algumas pela ABC. A ESPN é gigante nos Estados Unidos, só que ela não dava a cobertura que a Indy gostaria, né? De fazer programas especiais,
de mostrar a prova antes e mostrar o pódio, é aquela situação meio... Lembrando que o pódio da Indy demora um pouco mais. Demora. Então era aquela coisa, às vezes, meio estocar aqui, que às vezes cortam, não mostram o pódio, até na Indy, às vezes. Na infelizmente. já tá acontecendo. Exato. Então cortam, não mostram o pódio. E na época, acho que o Tony George estava liderando a categoria, falou, não quero isso, eu quero mais exposição. E acabou... não sei se dando tiro no pé, foi uma opção dele, né? Ele havia sido criado um canal novo que se chamava Versus nos Estados Unidos e ele fechava um contrato de longo prazo com a Versus, acho que 10 anos para que a Versus televisionasse, só que era um canal novo, fechado, que ninguém conhecia, tinha que ter um pacote especial para ter e muita gente acha que foi um passo completamente errado. Primeiro, ir para um canal menor, obviamente ia ter mais exposição, só que se ninguém assiste, não adianta, né? Ele via que a Versus iria crescer. Está acontecendo porque a NBC Sports comprou. A NBC Sports é o canal esportivo da NBC, que é uma das maiores canais dos Estados Unidos. Mas está crescendo, não é ainda o ideal, né? Então, a ideia é que haja aí um pacote televisivo ou com a ABC ou com a NBC, que todas as corridas sejam ao vivo. Obviamente, isso ajuda muito lá nos Estados Unidos. E esse pacote, você sabe se já é para 2014 ou ainda está muito no ar? Eu acho que teria que ter uma quebra de contrato. Então isso complica bastante a situação. Então eu não tenho detalhes disso, mas eu sei que esse é o grande impedimento. Entendi. Vejamos mais perguntas. Antes que a pergunta... Bom, tá aqui. Muita gente fazendo pergunta. Que bom, assim que é bom. Agora sim, entrando no ar, Bias, perguntou 2014. Olha aí, Marcelo Taboão da Serra falou, eu moro em Taboão da Serra. Ela pretende correr aqui no Brasil com uma Stock Car. Notei que ele tem um certo orgulho de Taboão da Serra. Eu sou taboanense, né? Moro em Taboão. Como que é que nasce lá? É taboanense? Taboanense, Taboanense, olha, vivendo e aprendendo. Pois é, eu mudei para lá com 6 anos, né? Uma casa meio sítio dos meus pais e quando eu estou no Brasil eu estou sempre lá, então Taboão é a minha casa aqui no Brasil. E você gosta de lá, um clima mais tranquilo, imagino, né? É tranquilo, mas hoje eu não estava muito feliz, quando eu peguei 1h20 de trânsito para ir para São Paulo. Então tem seus prós e contras, né? A chuva realmente complicou a situação hoje. Essa noite foi boa para dormir, chuva a noite inteira. Para acordar foi difícil, né? Foi. Porque não continuou chovendo. Dava vontade de ficar eternamente na cama. Nem me fale. Vejamos aqui mais pergunta. Pergunta para ela, por favor, se eu posso correr já. Como assim? Correr. Avisa meu pai que ela já começou a correr com 8 anos. É uma menina, mas não diz o nome, poxa. Cadê o seu nome, moça? Nona. Acho que é Davis. Pergunta do Davis. Bia, é muito caro se manter na Indy? Quanto custa uma temporada na Indy, numa equipe como a Dale? E se por etapa, também, se você puder falar esses números, né? Só para a gente ter uma ideia. O ideal e o que geralmente se pede é em torno de 4, 5 milhões de dólares por ano. Né? Obviamente, você vai com equipes que têm mais estrutura, isso varia dos itens que você coloca no contrato, né? Que obviamente vão aumentando, engenheiro tal, número de testes, influenciam muito. E a própria estrutura da equipe, né? Você vai, por exemplo, ano passado, quando eu corri pela Andretti, você vai na equipe, tem 10 caras de comercial e marketing, outros têm 5 assessores de imprensa, outra estrutura, 6 categorias, é um negócio gigantesco, eu acho que nem se passasse lá 2 anos, talvez acho que eu soubesse o nome de todo mundo. A Delcone já é uma equipe pequenininha, você vai lá, tem 20 pessoas, muito mais focado, um assessor de imprensa que às vezes nem vai na corrida, então isso varia e obviamente são as diferenças aí de valores. É interessante você falar dessas diferenças de equipe, né? Esse ano a gente, quem acompanha em casa, a Fórmula Indy, sabe que a Andretti cresceu muito nessa temporada, mesmo no ano passado, eles cresceram muito, foram campeões, né? E a Chip Ganassi, ao invés disso, caiu bastante de rendimento. Você acredita isso parcialmente a motor, a mudança do carro? Por que, por exemplo, a Penske continuou mesmo com o carro novo mantendo um bom momentum, vamos dizer assim, e a Chip Ganassi perdeu tanto? Como é que você vê
esse despencar da Chip Ganassi e essa ascensão estável da Andretti. Esse ano tem sido muito atípico, né? Você vê quantos vencedores a gente teve, o Sato liderando até Indianápolis, depois o Marco Andretti, teve muitas surpresas aí, acho que positivas, são legais para a categoria. Ainda assim se mostra uma força muito grande dos motores Chevrolet em cima do Honda. É pequeno, mas faz diferença, né? Tudo lá 2 décimos já é muito. Então, em Indianápolis e muitas corridas a Chevrolet tem dominado. Né? O fato dela ser biturbo, 2 turbos de baixa pressão. Exatamente. Quem está em casa, não sei se sabe, é o seguinte, na Indy atual, a Fórmula Indy tem 2 motores, né? Tinha 3, porque a Lotus, mas a Lotus era um motor de roçadeira de grama. Isso. Até perguntei... Roçadeira de grama. Eu entrevistei o francês, o Bourdais, e ele falou que... Eu perguntei, e aí, o que você acha dos novos motores? Disseram que no teste de inverno eles ganharam uns 15 cavalos de potência, né? Ele falou, para mim foi 115 então, porque eu estava com Lotus. Então é muita diferença que ele tinha em relação aos outros. Mas a grande diferença, pelo que eu sei, você me corrige se eu estiver errado, é que a Honda tem um motor com 1 turbo de alta pressão. Exatamente. E a Chevrolet 2 turbos de baixa pressão. Então um opera numa faixa de giro e o outro numa outra faixa de giro. Em que isso beneficia e prejudica? A Honda pensa em ficar biturbo? A Honda fez essa escolha em no começo de 2011 e ela tem que ficar com essa escolha até final desse ano. Para a temporada seguinte ela pode mudar para biturbo se quiser e aí pode ser que tenha aí uma mudança. Coisa nesse sentido? Acredito que sim. Eles entendem que está um pouquinho abaixo, né? Isso é uma das grandes brigas até com a Ganassi, porque a Ganassi obviamente lutava pelo título e atualmente está fazendo figuração de luta. Tá realmente difícil. O Dixon e o Franchitti estão sofrendo esse ano. Então eu entendo que tem aí uma ideia da Honda de ser a biturbo pro ano que vem, né? As melhoras lá são constantes, né? Você vê até por etapa, até Indianápolis a gente tinha um motor que veio com um update que ganhou para o oval até 1 milha e 2 milhas a mais, né? Então que é muito, né? Os recordes foram, hoje a gente bateu o recorde esse ano de 10 anos, né? na Indy. Esse ano quebrou mais porque choveu, então o emborrachamento foi Pois é, então eles têm essa constante melhora, então faz muita diferença. Em Milwaukee eu corri com o motor desatualizado, é uma mega diferença, é muito difícil. Então, enfim, eu acho que tem um trabalho aí, né? Grande. Provavelmente a Chevrolet vai continuar melhorando e a Honda vai correr atrás. Né? E tem essa possibilidade de ser biturbo para o ano que vem. E a maior diferença é o que eu já andei com motor Chevrolet e Honda, geralmente na saída de curvas, né? Na aceleração, quando você dá o pé, o biturbo ele tem um crescimento maior, depois se estabiliza. Mas em alguns circuitos realmente faz muita diferença. E no Honda é uma patada de uma vez, meio que vai de uma vez você tem como, os dois eletronicamente que você tem como dosar essa patada, né, do turbo. Obviamente quando a Chevrolet quer, né, quando você já... Porque o turbo ele demora um pouquinho para acionar, né? Você dá o pé, né? Ele demora 1 ou 2 segundos, mas quando o Chevrolet vem, eu acho que uma faixa ali de torque de aceleração ele consegue ser melhor que o Honda e aí que tem a maior diferença. É interessante, eu lembro que ano passado, entrevistando o Elinho, ele tinha comentado que, aparentemente, isso era bem no começo do ano, né? Que havia uma expectativa de que os Honda se dariam melhor nos ovais, exatamente por causa de ser um turbo só. Isso acabou não sendo bem verdade. Mas nos ovais, meio que parece que a diferença diminuiu realmente um pouco pela essa questão de ser turbo ou 2, né? Que na verdade o que acontece é que como aconteceu em Indianápolis no ano passado, quando o Franchitti ganhou em temperaturas elevadas, o Honda ele consome menos combustível. Nos ovais isso faz uma grande diferença, né? E principalmente quando a temperatura está maior. Como menos, mais ou menos, você sabe? O quê? Atualmente? Quanto menos de gasolina? Por exemplo, uma janela de 50 voltas no Chevrolet. Em Indianápolis, para você ter uma ideia, nas 200 voltas o Franchitti conseguiu fazer um pitch a menos. Bastante. Então, em Indianápolis é gigante isso, né? Você consegue fazer um pitch a menos. Então, eu não sei assim porcentagem, mas para te dar uma ideia. A gente faz em Indianápolis por volta de 6 a 8 pit stops, né? Dependendo de bandeiras amarelas. E o Franchitti conseguiu fazer um pit stop a menos. A menos do que a média. Interessantíssimo, interessantíssimo.
Bom, descobri o nome da sua amiga que quer correr, que está assistindo o programa com o pai. E que o pai está pedindo, que ela está pedindo para você convencer o pai dela. O nome dela também é Bia. E tem É mesmo? anos. Olha só, a Biazinha aí. Ô Bia, pai, poxa vida, eu vou marcar um encontro do seu pai, Bia, com meu pai. Ver se ele abre a cabeça. E você que já faz a gestão da sua carreira, também, já pega uma outra Bia. É verdade, já tem Bia que começar. Você vê? Bia. Bia, exatamente. Vamos lá. Aqui, Bia, eu tenho 8 anos, sou sua xará. Meu pai ainda não deixa eu correr. Ele está assistindo, fala para ele que eu posso correr. Poder pode, ele só tem que apoiar, né? Patrocinar no início, porque o automobilismo, infelizmente, é um esporte dispendioso. Que exige um investimento grande, principalmente no começo, né? Até que você tenha os seus apoios aí, enfim, nome para correr. É verdade. E quem está aqui também é o Giovanni Queiroz. Giovanni com uma grafia bastante singular. G-Y-O-W-A-N-N-Y. Olha. Giovanni Queiroz perguntando, Bia, na sua opinião, falta investimento no Brasil para formar pilotos ou é mais fácil correr lá fora para ganhar experiência e conseguir chegar nas etapas, nas categorias de topo? Eu acho que o investimento para correr aqui é menor. Infelizmente a gente perdeu a categoria do Massa, né, a Fórmula Futuro, que era ali um meio termo do kart para a Fórmula 3. Mas se você vê em termos de investimento e custos, correr até de Fórmula 3 no Brasil é muito mais barato do que ir lá para fora. Mas né? não é um salto muito grande para quem sai do kart? Eu acho que motor Berta, talvez seria, acho que ainda tem a possibilidade de você fazer a 3 Lite, que é um pouquinho menor, mas ainda assim é um pulo grande, né? Eu tive a oportunidade de fazer Fórmula Renault entre o kart e a Fórmula 3 e ajudou muito. E o que os meninos têm feito é ido correr de Fórmula Bart, GP3, enfim, na Europa. Né? E alguns Mazda agora também nos Estados Unidos. Que é uma pena. Eu acho que, em termos até de maturidade, né? Você sair com 16, 17 anos morar sozinho é duro. Né? Você foi para os Estados Unidos morar sozinho? Fui, mas eu já tinha 21 anos. Então é uma diferença. É uma diferença grande se você vai com 16, 17 para 21. Já tem aí um amadurecimento. Com 16, 17 você não consegue nem alugar carro lá fora, né? Você tem que. É difícil. Né? E você que é duro, né? O seu travesseiro é seu melhor amigo e você está longe da família por si. E eu acho que até na minha geração muitos pilotos acabaram voltando por isso, não aguentaram a paulada. Interessante. A Carol Rê pergunta, Bia, você tem acompanhado o piloto Bruno Senna na WEC GT? Ela é fã roxa do Bruno, só para você saber. Ela teve aqui, inclusive, na entrevista que o Bruno deu semana retrasada. Creio que sim, ele vem num ritmo muito forte se destacando, inclusive. Você tem oportunidade ou se interessa por correr pela WEC no futuro? Tem, eu acho que é uma categoria muito bacana. A Endurance é algo novo, né? Acho que é diferente. O Bruno tem se dado muito bem, ficou muito feliz com as vitórias dele. Eu acho que ele passou por um momento difícil esse final de semana, né? O companheiro, acho que não do mesmo carro, mas da Aston Martin, acabou falecendo, o Alan Simonsen. Eu já vivi isso, infelizmente, na Indy com o Dan Weldon, e é realmente muito impactante, né? Mas em termos de sucesso, acho que ele está muito mais feliz, né? A gente pilotou, normalmente a gente quer muito andar no topo, mas o mais importante às vezes também é andar bem, né? Andar então, bem e tem essa feliz. possibilidade. Estava, pelo menos, liderando na categoria dele antes da corrida, porque daí o companheiro bateu e tal. Mas se sentir competitivo, né? Exato. Às vezes ele contou aqui que ele tinha a possibilidade de correr na Fórmula 1 esse ano, mas seria numa equipe lá atrás, fazendo figuração, gastando os tubos para isso. Talvez não fosse o momento para ir correr por correr, né? Exato. Então, eu acho que uma corrida sensacional vai vir aqui para o Brasil em começo de setembro, né? Sim. O Emerson organiza. Vai Emerson Fittipaldi, é verdade. Exato. Então, Aliás, como é que é a sua relação com os outros pilotos brasileiros da Indy, seja os atuais, seja do passado? E aí a gente pode colocar o Tony, o Hélio, o próprio Emerson. Muito bom. O Hélio e o Tony, a gente está mais juntos, né? Mesmo assim, às vezes é difícil de se encontrar no final de semana. Cada um tem a sua equipe. Mas você já dormiu na casa do Tony e do Rubinho, lembra? Já. Vocês fizeram até uma transmissão ao vivo? Já. Não, sim, quando tem a oportunidade, e o Rubinho também
talvez seja o mais próximo aí, né? Muitas coisas eu tenho dúvida, eu pergunto pro Rubens, ele é um grande amigo, né? Uma grande pessoa, e eu sou fã dele também como piloto, então a relação é ótima, né? E até com o Emerson também, eu tive com ele em Detroit, na Indianápolis. Contou os macetes, olha, quando teve por lá. Os carros mudaram completamente. Não, mudou completamente. É mais de bater papo e entender como é que estão as coisas. Então, o relacionamento é muito bom. Bacana. Vejamos mais perguntas. Olha, a sua amiga Bia disse que o nome do pai dela é Rubens. Ele não deixa porque acha que eu sou muito nova. Com que idade você começou a correr de carro? Eu comecei com 8 anos. Olha aí. Então, Bia, fala pra ele que... Seu Rubens agora... Você tem aí uns 2 anos no máximo, porque 8 anos eu comecei bem novinha, uns 10 talvez seja aí uma idade razoável para começar. Então vai começando, porque eu demorei um tempinho. Eu vi um kart pela primeira vez quando eu tinha 5. Demorei uns 3 para convencer meu pai. Então tem tempo. Mas ó, então já vai a dica, já vai guardando dinheiro, porque quando começar com 10 vai custar caro. Vai custar caro. E vai ficando cada vez mais caro. É verdade. Bia, o que você acha dessa polêmica da Mercedes na Fórmula 1? Você acha que a punição foi muito branda? Esse jogo político te incomoda quando você ouve? Sobretudo na Fórmula 1, essa questão política? Olha, eu acho que... Eu não gosto muito dessa parte política, então vou dizer, até não sei muito detalhes sobre isso ali, meio que por cima, mas eu entendo que existe uma certa malandragem. Hoje os testes, tanto na Indy quanto na Fórmula 1, são restritos, né? Qualquer oportunidade que você tenha de andar, testar alguma coisa é preciosíssima, né? E usam-se aí de malandragens para tentar burlar, ganhar experiência ou oportunidades, e eu achei realmente estranho, partindo da Pirelli, propor testes assim, sendo que são proibidos, né? Enfim, eu particularmente não me sinto apta a dizer se foi branda ou não. Todo mundo tem dito que sim, mas eu acho realmente muito estranho, né? Não tem como você esconder, não tem como você esconder algumas coisas, né? Esse teste ter acontecido ainda com aí o suporte da Pirelli realmente é muito estranho. E quem é o seu ídolo? Quem te inspirou a correr? Pergunta do Nelson Murak. Bom, quem me inspirou a correr, para mim, foi o Ayrton, né? E o Emerson, que na época que eu também comecei, o Emerson estava bombando na Indy, né? Então, domingo era domingo de manhã Fórmula 1, domingo à tarde Fórmula Indy em casa. E acho que eles foram os grandes, na época, áurea do Brasil no automobilismo. E acho que foram os caras que eu tive como referência para começar, né? Mas assim, minha grande paixão de pequena era o Ayrton. Entendi. E o Brasil, infelizmente, perdendo cada vez mais território no automobilismo, né? A gente teve uma perda de Jacarepaguá no ano passado. Esse ano que vem, aliás, 2014, deve ser o último do autódromo de Curitiba. Mesmo? Dizem que vai virar um condomínio. Porque aquele autódromo já é privado, não é da prefeitura. Exato, É de um entusiasta, mas dizem que vai virar um empreendimento imobiliário, um condomínio. Então a gente vai perdendo. Além disso, não temos uma categoria, como você mesmo falou, com a Feira da Fórmula Futuro, uma categoria de escola nacional, né? Temos algumas iniciativas no Sul. Até estava falando com o Lito Cavalcante, ele contando que no Sul eles têm um trabalho bacana, regional, com corridas em várias pistas lá do Rio Grande do Sul e tal. Mas falta o investimento no Brasil inteiro, né? Então, realmente, uma pena. Como é que você vê o rareamento de pilotos que chegam em categorias de monoposto? Porque hoje em dia o turismo está muito em alta, os gentleman drivers estão com tudo também, mas piloto profissional que quer seguir carreira e que consegue se destacar no monoposto é cada vez mais difícil. Como você enxerga isso? A que você acredita essa dificuldade atual? Tem tantas teorias, né? O fato é que, até pelo fato de a gente não ter... Acho que na Indy a gente está bem, né? O Hélio está liderando o campeonato, só ganha as 500 milhas, mas a gente teve anos muito difíceis também, de 2011, o brasileiro venceu. Na Fórmula 1, o Massa acho que teve uma melhora, mas falta talvez aquele ídolo, né? E acho que as crianças têm, até por tantas opções no esporte, tem muito tempo perdido no interesse pelo automobilismo, né? Então não tem aquela paixão
que tinha antigamente para se correr. E eu acho que as pessoas estão muito mais racionais hoje, né? Antigamente eu ouvia muito mais o pai que gastou tudo para o filho correr, investiu tudo na Europa. Você vê que cada vez menos meninos indo para fora, tentando o automobilismo europeu, internacional. E sempre foi assim, né? Muitos tentavam, mas 1 ou 2 no máximo chegavam, né? E eu acho que a gente vai continuar com essa base. O problema é que são poucos chegando lá fora já. E mais difícil ainda para chegar na Fórmula 1. Não, você vê Fórmula 1 e Fórmula Indy. Quando é que você fez o seu caminho pelo automobilismo norte-americano? Você mesmo falou que você chegou a testar na Inglaterra, na Europa, mas em algum determinado você falou, não é por ali, eu vou para a América. O que te motivou a ir para a América e não para a Europa? Eu fiz a Fórmula 3 em 2006 pela Cesário, e o André junto com o Cesário, que agenciaram minha carreira, a gente planejou, ficou meio tarde para tentar fechar uma temporada de Fórmula 3 lá fora. A gente optou por se preparar, né? Então, em 2007 eu fui treinar na Europa, fiz vários testes pela Fórmula Renault com a High-Tech, né? Realmente mais para conhecer as pistas da Inglaterra. E teve a oportunidade também, a gente tentou de fazer teste de Fórmula 3, tentar uma possibilidade de se tornar um piloto de fábrica, mas eu sentia que tinha um total desprezo, vamos dizer assim, por ser mulher, né? Acho que fiz até um teste de Fórmula Renault inglesa que eu terminei bem, entre os top 6. E mesmo assim não tinha assim, um reconhecimento, né? Então, isso realmente deu uma abalada. Surgiu a oportunidade de testar nos Estados Unidos também, até porque o André é extremamente influente na Fórmula Indy. Eu fui lá e me dei muito bem no teste e a própria equipe trabalhou para me ajudar a fechar a temporada, né? Acabou que o André conseguiu um patrocínio para mim nos Estados Unidos, até pelos relacionamentos dele. E tudo acabou me levando para os Estados Unidos, né? Em termos de facilidade, patrocínio, visibilidade, né? Porque até então a Band também estava cobrindo já as provas da Indy Lights. Existia uma cobertura de TV diferente de muitas categorias na Europa, né? Que são muito mais caras e não tem visibilidade nenhuma. Então, para o piloto que precisava de investimentos, patrocínios, como eu precisei, se torna inviável, né? Tem que ser ou com um grande investidor ou com a própria família bancando, e são anos de investimento para tentar chegar na Fórmula 1. Não né? É garantido. Né? Então, é algo realmente muito difícil, pesado, às vezes até histórias super tristes, né? Então, às vezes não é também só o dinheiro, né? Precisa muitas coisas encaixarem para dar certo. Né? É verdade. Mesmo por categorias de acesso, por exemplo, hoje, uma temporada na GP2 é 2 milhões de euros. Exatamente. E não é garantia que você vai. Por exemplo, o campeão da GP2 é piloto de teste da Lotus. Não andou 1.000 quilômetros, não andou 1 quilômetro, aliás, não andou 1 quilômetro. Ainda não treino livre, nem nada. Pois é. Então, bom, assim como na Fórmula Indy, hoje na Fórmula 1, você tem as grandes equipes, né? A Ferrari, a Penske, Ganassi, Mercedes, algumas que têm os seus patrocinadores e contratam os pilotos, mas a maioria, o piloto precisa ajudar com alguma coisa. Ou o próprio Rubinho precisa de budget para a Indy do ano passado e tentou para esse ano também. Acho que até, se você for ver bem, o Tony, né? Também? Dizem que ele não está garantido até o fim do ano. O Hélio tem os patrocinadores dele pessoais, que não sei exatamente se entram na equipe, mas já tem essa possibilidade. Antigamente eu penso que era extremamente fechada. Então, até pelo fato de muitas empresas querem se associar com um piloto, não com uma equipe, né? Interessante, isso é bem diferente. Então, as coisas mudaram, né? Então, tem que se adaptar. E você acha, por exemplo, falando do Tony, você falou uma coisa interessante. O Tony, esse ano, quando começou a temporada, ele não tinha o budget fechado para a temporada inteira. Aí ele ganhou as 500 milhas em Indianápolis, depois em Texas chegou num bom terceiro lugar, agora chegou em terceiro de novo. Você acha que, sobretudo, a vitória nas 500 milhas dá um boost para o ano que vem? Ou essa mídia que ele gerou, com méritos todos, não chega a trazer frutos tão longos a ponto de influenciar no budget do ano seguinte? É difícil, acho que só ele mesmo para dizer, né? Mas em geral, eu digo. Eu acho que ajuda. Um vencedor de 500 milhas ajuda?
Ajuda 10 pelo... minutos? Ah, só tá dizendo mais 10 minutos. Estamos cortando. Nossa A gente deve estar ruim, Zé. Aqui, ó, vou tá. ficar aqui uma hora. Enquanto tiver energia elétrica, a gente vai. Mas eu acho que ajudou muito, né? O Tony ficou, acho que 2 anos sem vencer, né? E vencer para uma equipe média como a KV, nas 500 milhas de Indianápolis, primeiro um sonho dele, né? Que bateu na trave várias vezes, acho que foi isso que foi tão especial. E até entre os pilotos, no banquete, né, de premiação, foi até mais descontraído, porque mesmo que estavam meio frustrados, estavam meio que felizes por ele, porque ele é muito querido. Esse automobilismo também, né? É injusto, né? Mas aquele dia foi justo, vamos dizer assim, né? O Tony merecia essa vitória e tá todo mundo muito feliz. Ele tem talvez um dos pilotos, acho que mais querido em Indianápolis, impressionante. As pessoas gostam dele. Por que isso? É pela personalidade dele? A personalidade dele, ele é brincalhão, ele fala bem, ele trata bem as pessoas. As coletivas de imprensa que ele tá, bom. Ele é um palhaço, né? Enfim. Muito então a gente se diverte, cria um ambiente muito mais descontraído, né? As pessoas realmente têm um carinho. E ele tá há 15 anos, sei lá, 15 anos, né? O Tony, desculpa se não for 15 anos, mas foi é bastante. Em 2004, né? São muitos anos aí de automobilismo norte-americano, ele é muito reconhecido lá. E a Bia Figueiredo, pessoa física, tirando um pouco atleta, o que é que você gosta de fazer nas suas horas de folga? Você gosta de ler? Seu hobby? Você tem algum hobby? Não vai falar que é onde seda preto e lá Carla Pérez, né? Não, eu particularmente sim, eu tenho viajado muito esses tempos por causa das corridas. Agora eu já vou começar a focar aí em novas possibilidades, futuro. Então quando eu tenho meu tempo livre, eu gosto de ficar com família, amigos. Eu gosto de viajar, ir pra praia, amo praia. Amo praia, sou apaixonada. Onde você vai? Que praia você costuma ir aqui no Brasil? Então, meu pai é carioca, né? Então eu vou muito ao Rio. Itaipiranga era no Rio, então muitas vezes estava lá, não estava útil ao agradável. Fica na praia, tomando Ubatuba. Sol, eu vou correr, ou simplesmente pulo no mar, já ajuda muito. Me sinto super bem, né? Mas assim, gosto de estar mais com meus amigos, família, adoro jogar cartas, divertir, descontrair. Então, pra mim, assim, qualquer lugar é bom quando você tá bem acompanhado. Então, dá pra se divertir. E você está bem acompanhada? Você está namorando? Tô namorando, Quanto tempo você tá namorando? Olha, já vai fazer uns bons anos. Teve umas quebras aí, né? Sempre tem os altos e baixos. Mas eu conheço já há muitos anos. A gente se conhece já há uns 12 anos. Então, que bacana. Então... Vou terminar. 5 minutos, é isso? Muito bem. O pessoal está falando, fazendo pressão para terminar, porque tem outro programa depois, né, gente? A gente tem que continuar. Mas, enfim, então você está feliz? Não, tudo bem, tudo feliz. Obviamente, os desafios nunca param, né? Mas estou feliz, estou indo de novo agora para os Estados Unidos na semana que vem. Vou estar acompanhando a prova de Pocono, já com perspectivas aí para o futuro. Tenho umas visitas em Nova York, em Miami, onde focando aí em possibilidades futuras, né, para 2014. Entendi. Pergunta mais aqui da Débora. Você tem algum animal de estimação? Cachorrinho, gato, periquito? Não tenho. Eu tive muitos anos num casal de schnauzers, meus pais tinham. Eu amo cachorro de paixão. Mas, até pela minha vida, a minha irmã também é super corrida. E os meus pais. A minha irmã, ela é turismóloga e fez também pós-graduação em administração. Não exatamente, né? Mas ela também fez pós-graduação em business, menina extremamente inteligente, intelectual, só que ela é totalmente fora de esportes em si, ela não é muito ligada a esportes, fala várias línguas, adora viajar e ela trabalha numa empresa chamada EF, né, que cuida faz intercâmbios culturais. Interessante. Bom, o programa já vai terminando, então é hora de eu divulgar o ganhador da promoção da jaqueta autografada do Bruno Senna. Eu tô nessa também? Você mandou a mensagem? Pô, não mandei, mas dá pra colocar agora? Dá pra colocar. Eu precisava saber disso. Pois é, você tá vendo? Eu vou cobrar do Bruno depois. Pode cobrar dele. Você vai ter que ir até Mônaco para fazê-la, mas vai. Segundo a nossa banca de avaliadores, não fui eu que escolhi sozinho, existe uma banca de avaliadores, a frase foi escolhida pelo Ivansky. O Ivansky disse: mereço ganhar, pois vejo que você, Bruno, não quer carregar um legado, mas sim escrever sua história e deixar claro que você assina como Senna, Bruno Senna. Essa é a frase vencedora do Ivansky.
E por que essa frase foi escolhida? Porque 95% das frases que vieram faziam a óbvia e merecida reverência ao Ayrton. Mas a promoção era sobre o Bruno. E eu acho, e junto com os outros avaliadores, que era interessante a gente dar o foco ao Bruno, né? Você está ganhando uma jaqueta do Bruno, então nada mais interessante do que você falar algo referente ao piloto em si. Por mais que o Ayrton mereça todas as reverências e tal, esse é o Bruno. Então eu acho que é bacana a gente falar sobre ele, e o Ivanski falou exatamente sobre isso, que também tem a ver com aquele peso dele ser sobrinho do Ayrton. Então ele é o sobrinho do Ayrton. Eu acho que isso aqui mostra exatamente aquilo que muita gente quer que é vê-lo se tornar não mais o sobrinho do Ayrton, mas o Bruno, que ele já é, mas nem todos ainda enxergam. Então, meus parabéns ao Ivanski, que por favor mande o seu e-mail com o endereço tudo direitinho para o contato@joseinácio.com. Você tem endereço de contato, você tem Twitter, você tem Facebook, você tem site, pode passar tudo para quem está em casa. Temos praticamente tudo. Eu também adoro mexer com Twitter, Facebook, enfim, né? Mas é tudo bem focado no BIA Racing, né? O site é www.biarracing.com. .com sem BR. Sem BR. É igual o joseinácio.com. Mais fácil, né? Então, eu acho, mundial. Curta. O meu Twitter é BIA Racing, meu Instagram é BIA Racing, o Facebook tem o meu, que é o Ana Beatriz Bia Figueiredo, e tem o da torcida Bia Figueiredo também, que é fantástico. As meninas lá de Brasília fazem um ótimo trabalho atualizando, fazendo promoções. Vocês podem escolher aí quem seguir, fiquem à vontade. Muito bem, pessoal. Eu agradeço a todos que estiveram aqui no nosso chat interativo. Algumas perguntas não puderam ser feitas porque o tempo é curto, infelizmente. Mas agora já são 3h10, né, gente? A gente realmente se prolongou um pouco. Então, eu agradeço a todos que estão em casa, agradeço sobretudo a você, Bia. Imagina, prazer. Muito obrigado. Obrigadão. Espero que você volte aqui outras vezes, inclusive pode ser semana que vem já, para a gente aprofundar mais essa conversa, fazer mais as perguntas que as pessoas de casa tanto têm prazer em fazer. E obrigado por trazer o seu ponto de vista, o ponto de vista de quem está do lado de dentro da Fórmula Indy, que é algo muito privilegiado e que o pessoal aqui de casa sempre gosta muito. Então, até a semana que vem, aqui no TV Corrida, quarta-feira, às 2h da tarde, sempre ao vivo. Tchau, tchau.